Oi gente, tudo bem? Tô aqui de volta com mais um videozinho pro canal. Antes do videozinho, deixa seu gostei pra mim, se inscreva no canal. Mesmo se você achar que você não vai gostar, eu sei que você vai gostar, então deixa seu joinha pra mim. Então simbora! Hoje o nosso vídeo vai ser sobre pincéis, né? Polly do céu, com quantos pincéis eu preciso pra fazer uma maquiagem? O que eu posso comprar? O que eu tenho que comprar? O que eu não tenho que comprar? Enfim, esse vai ser um vídeo geral de alguns pincéis no formato dos que eu comecei as minhas maquiagens, né, na adolescência, há muitos anos. Nem tantos assim, né? Mas enfim, hoje no mercado a gente tem inúmeros produtos com inúmeros formatos, com inúmeras funções, mas esses são bem básicos, são pincéis que vocês vão ter fácil acesso, né? Vocês vão conseguir adquirir de várias marcas, preços mais altos, preços mais baratos, justos e com qualidade legal, né? Graças a Deus hoje a gente tem bons produtos com custo-benefício bem bacana, tá? Então hoje eu trouxe aqui 8 pincéis. 8 pincéis! Sim, 8 pincéis. Para que a gente comece aí a montar o nosso kitzinho, tá bom? Então, primeira coisa, vamos começar na ordem da maquiagem, né? O que a gente faz primeiro, depois que a gente já limpou, hidratou, tonificou e tudo mais, a gente aplica base líquida. Existem vários pincéis de base, tá? Esse aqui a gente chama ele de língua de gato, é um pincel de cerdas sintéticas. Quando eu comecei a maquiar, eu sempre usava esse pincel para aplicar a base, tá? E ele funciona ainda até hoje, tem muita gente que gosta de aplicar a base com ele, tá bom? A base, se ela for uma base muito grossa, você vai ter um pouco mais de dificuldade de aplicar, mas ainda é possível. As bases mais fluidas, né, que são as de... Hoje em dia as bases são cada vez com mais tecnologia, alta cobertura e muita fluidez, então esse pincel ele é muito bonzinho para aplicar, tá? Eu gosto muito de aplicar com esse e tirar as marquinhas da base com a esponjinha, tá? Que também existem inúmeros formatos no mercado. Apliquei minha base toda. Esse pincel é bom que ele consegue atingir os cantinhos, ó, cantinho de nariz, de boca, ele consegue acesso a todas as regiões do rosto. Então é um pincelzinho que eu gostei muito de usar ele. Hoje eu ainda uso, mas com menos frequência, mas é um pincel muito fácil de aplicar base com ele, tá bom? Então passo número 1, base, pincel, língua de gato. Passo número 2, corretivo. Também é um língua de gato, é um linguinha de gato. É parente desse, ó, tipo filho, né? São idênticos, porém esse aqui já é um pincel mais de precisão. Ele é bem menorzinho. E ele é para essa região, que é mais delicada, para que você consiga alcançar todos os espaços, bem próximo à raiz dos cílios. Então esse pincel ele serve para aplicar corretivo na parte das olheiras, para aplicar corretivo aqui, para corrigir a sobrancelha com corretivo também, depois que você já desenhou. Para aplicar glitter ele também serve. Então, apesar da gente chamá-lo de pincel de corretivo, ele serve para várias coisas. Para aplicar o iluminador aqui na pontinha do nariz, no arquinho do cupido, aqui embaixo. Então, é um pincel multiuso. Então, vocês vão conseguir fazer muitas coisas com ele, certo? O próximo vem o pincel de pó. Esse é um pincelzaço de pó. Ele é gordinho, cerdas naturais, ó, bem macio. É gostoso o toque dele na pele. E é um dos pincéis de pó do mercado. Também existem inúmeros pincéis, formatos, tamanhos, mais gordinhos, menos gordinhos. Esse aqui é um dos que eu tenho, né? Quando eu comecei, eu também comecei com um assim, que você consegue aplicar o pó em toda a região, né? Então, é um dos pincéis de pó aí que existem no mercado, ok? Gordinho, fofinho e grande.
É claro que vai de acordo com o tamanho do seu rosto e tudo mais. Se você quiser comprar um pincel um pouco menor para aplicar pó, você pode. Se você quiser comprar aqueles achatadinhos que a gente chama de kabuki para aplicar pó, também pode. Se você quiser aplicar pó com esponja, também pode. Na maquiagem a gente tem muitas regras, mas em compensação essas regras têm muitas variações e adaptações. Então, uma delas é com o jeito que você aplica o pó, tá? Mas esse é um dos pincelzinhos que eu sempre uso, principalmente mesmo fazendo a técnica baking de selar o pó, eu sempre aplico esse para tirar o excesso ou para aplicar nas regiões que eu não fiz o bake, em pescoço, colo. Então é um pincel bacana de se adquirir, tá bom? Depois do pó eu venho com os pincéis de contorno e de blush. O pincel de contorno, ele é bem parecido com o pincel de pó, a diferença é que ele não é gordinho, ele é mais achatadinho aqui na ponta. Mas na frente eles se parecem, também parecem da mesma família, ó. Tá vendo? O formato é bem parecido. A diferença é que esse é gordão e esse é mais achatadinho, tá bom? Então, pincel de contorno, para criar profundidade no rosto. E aí vai de cada tipo de rosto, cada formato de rosto. Mais uma vez, eu lembro para vocês da importância do curso de automaquiagem. Curso de automaquiagem não é apenas para que você saiba fazer um enfeite no seu rosto, e sim para que você se conheça, para você se valorizar, para você melhorar sua autoestima, sua autoconfiança, sua apresentação pessoal. Então é muito importante a gente saber se maquiar, mesmo que seja uma maquiagem basiquinha. Só essa maquiagem basiquinha já vai te deixar com outro ar, com autoconfiança, com autoestima elevada, até a credibilidade no trabalho vai melhorar, como eu fiz aí um stories lá no Instagram ontem. Então, pincel de contorno, certo? Parente do pincel de pó, mas achatadinho. Pincel de blush, também tem vários, mas a maioria nesse formato, ó, que a gente chama de chanfrado. Também é um pincel bem macio, bem fofinho, só que esse já não é tão gordinho assim. Até que é, né? Ele não é achatado, ele é mais soltinho, assim, ó, com menos precisão, para que o blush não fique marcado, certo? Então, é um pincelzinho num formato que vai te ajudar já na maçã. Então, você pode aplicar o blush com ele. Ok? Então, partimos para os pincéis de sombra. Trouxe 3 pincéis de sombra. Um de aplicar a sombra, um de esfumar e aplicar no côncavo, e esse outrozinho aqui, que vai ser segredo. Mentira, não vai não. Então, vamos começar pelo pincel de sombra. O pincel de sombra é um pincelzinho nesse formato, aqui, ó. Geralmente, a maioria é assim, e achatadinho. A diferença de pincel de sombra, qual você vai ter que comprar ou não, é o tamanho de pálpebra que você tem. Eu tenho pálpebra para dar, vender e emprestar, né? Graças a Deus. A alegria do maquiador é pálpebra. Então, esse pincel é um pincel grande de pálpebra. Mas pra mim ele funciona, porque eu tenho muita pálpebra. Eu tenho um espaço muito bom de aplicação de sombra. Então, pra mim ele serve. Mas existem, nesse formato de pincéis, com tamanho menor. Então, aí vai depender de como é o seu formato de olho, como é a característica desse olho, como que tá a sua pálpebra. Então, isso tudo interfere, tá certo? Mas o formato, geralmente, é assim. Existem outros formatos também, tá, gente? Mas pra quem tá falando, quando a gente fala de automaquiagem, não é preciso ter vários formatos, ok? Então, um formatinho assim já funciona. E aí você aplicou a sombra na pálpebra móvel, aqui, abaixo das sobrancelhas, e agora você vai aplicar no côncavo, né? Que é o encontro da pálpebra móvel com a parte de cima. Você vai aplicar isso aqui, dá pra você esfumar um cantinho, dá pra fazer várias coisas. Além disso, de fazer côncavo e esfumar, ele também pode servir para contorno de nariz. Então, é um pincel com múltiplas funções. Esse pincel, por que esse é o de côncavo? Porque ele tem esse formatinho assim, ó, puxadinho, que a gente chama de pincel lápis. Porque aí ele adequa exatamente no buraquinho do côncavo, sem ultrapassar muito para a pálpebra móvel e nem para a parte de cima, para a pálpebra fixa,
tá? Então, por isso que ele é o pincel de côncavo e é um pincel de esfumar também, tá? Ele limpinho, ele serve para esfumar qualquer região. Ok? Maravilhoso, gordinho, dentro do formato dele e fofinho. Quanto mais fofinho ele for, mais fácil vai ser de esfumar, tá bom? E por último, mas não menos importante, nosso pincelzinho de precisão. Esse é um pincelzinho de cerda sintética, né? Um pincelzinho chanfrado, bem durinho. E lembrando que o chanfrado é porque ele é torto, ó. Ok? Para que esse pincel serve? Ele vai servir para fazer, aplicar sombra, lápis, delineador em gel na parte inferior, para fazer delineado na parte superior, até o gatinho ele dá para fazer, e para corrigir sobrancelhas, ó. Quem tem micropigmentação, quando a gente aplica base, eu tenho, por exemplo, eu acabo sujando um pouquinho dessa parte, então acaba que eu venho com um pincelzinho desse com sombra, para tirar esse apagadinho que a base pode dar na hora de encostar. Então, delineado, correção de sobrancelhas e aplicação de sombra na pálpebra inferior, certo? Então, vamos recapitular. Basicamente, são esses pincéis. Existem outros tipos, com outras funções, mas com esse kitzinho você consegue fazer tudo. Esses pincéis que eu tô falando, eles fazem parte de um kit maior, mas vocês conseguem adquiri-los separadamente ou dentro de um kitzinho que às vezes vai vir mais ou menos pincéis e depende do que você quer, né? Pincel de base, pincel de corretivo, pincel de pó, pincel de contorno, pincel de blush. Esses são os pincéis de face. Ok? Pincéis para olhos, sombra, contorno, delineado, sobrancelha e pálpebra inferior. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar escrito pra mim. Se tiverem gostado, não esqueça do joinha pra mim. Se inscrevam no canal, que vocês vão ter o aviso aí no e-mail de vocês toda vez que tiver um vídeo novo. Fiquei sem fazer alguns vídeos aí por causa do carnaval, eu dei uma viajada, mas a intenção é retomar esses vídeos semanais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do meu joinha. Beijo e até a próxima!